Tá bom, ótimo. Pronto, iniciou aqui a gravação e também já está iniciado o streaming. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso último evento da Semana Profissionalizante do Centro Acadêmico, que nós preparamos para vocês. Foram no total 10 eventos que nós preparamos. Desde segunda-feira a gente tratou um pouco sobre como entrar no mercado de trabalho, e desde ontem a gente está tratando também agora de carreiras específicas. Ontem a gente tratou um pouquinho sobre arbitragem, sobre também... eu esqueci qual foi o evento de ontem de manhã, mas não tem problema algum, tenho certeza que vocês se lembram. Hoje de manhã também nós tratamos um pouco de engenharia jurídica, e agora a gente vai tratar um pouquinho de KYC e Compliance, junto com a Simone Bastos. A Si, ela já trabalhou comigo no Societe Generale, ela foi minha gerente. Ela está no mercado de KYC também já tem um bom tempo, e ela também tem um histórico que sai um pouco de KYC, de direito, e ela está também no mercado de financeiro, que envolve comércio exterior. Tenho certeza que ela tem muito para ensinar para a gente, ainda mais nesse mercado que ela já atua há um bom tempo. Se você puder começar falando um pouquinho sobre você, e eu já vou também aqui apresentar a sua apresentação. Tá ok. Bom, boa noite, doutores. Meu nome é Simone Bastos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência em plena sexta-feira. Eu sei que é uma tarefa árdua para vocês, né, para todos nós, mas enfim. E também quero estender o agradecimento ao Vitor, né, que me fez esse convite para palestrar, para mostrar a oportunidade aí do meu trabalho. Ele fez parte, então, como ele disse, da minha equipe, um excelente profissional, pessoa, e eu tenho certeza que ele, a Tabata e o Pedro trabalharam com muita dedicação para a realização desse evento, tá? Então, espero que a noite de hoje também seja um sucesso, né, de uma forma simples, leve, para que vocês tenham, então, um entendimento bem segmentado aí do que seriam o compliance e o KYC, olhando para o mundo jurídico, tá? Para direito. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da minha formação acadêmica, pessoal, eu sou graduada em comércio exterior, né, em direito e pós-graduada em marketing internacional. Apesar de não aparecer na minha pouca idade, eu atuo no mercado financeiro já há 33 anos, especificamente em bancos comerciais e de investimento. Atualmente, então, eu trabalho no Banco Societe Generale, é um banco de investimento francês, eu sou a head de onboarding KYC, mais para frente vocês vão entender o que significa essas palavrinhas, onboarding KYC, e é bem interessante como a vida me conduziu para a minha formação acadêmica, impactou na minha carreira, né, falando um pouquinho aqui para descontrair um pouco, eu queria ser musicista, pessoal. Eu era organista de uma igreja, e nada a ver com comércio exterior, com direito. Eu comecei a trabalhar, então, muito cedo, com 15 anos, para comprar o meu piano, o meu instrumento musical, para fazer minha faculdade de música. Então, meu primeiro emprego foi num banco, né, num departamento de câmbio de importação e exportação. Aí eu me apaixonei pela atividade e apliquei para a faculdade de comércio exterior. Então é aquela coisa, né? Muitas vezes a vida nos leva para onde a gente nem imagina, que foi o meu caso. E aí, com o passar do tempo, pela minha experiência profissional, eu fui convidada a trabalhar num departamento comercial internacional, o que me ajudou imensamente, abriu as portas para o mundo internacional, no caso, né, me ajudando também aí na minha fase bilíngue, influência na língua inglesa e espanhola, que eu consegui, então, dar mais vazão, então, para a minha carreira, tá? E aí, depois que os meus filhos cresceram, eu decidi realizar meu desejo, que era a minha segunda graduação em Direito, que nos remete, então, a um imenso leque de oportunidades e segmentos, né? Aí vocês falam, Simone, mas por que direito? Era meu sonho, pessoal, eu sempre tive vontade, sabe aquela coisa na veia? Eu quero fazer direito. Então, eu tive oportunidade e onde eu trabalho atualmente tem muita relação com o direito, apesar de ser uma pequena parte, e vocês vão entender com o conteúdo programático que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Vi, você pode, por favor, o slide 3, por gentileza? Tudo? Oi? Esse daqui? O slide 3, não, terceiro. Passa esse, de compliance. Eu estou vendo que está escrito compliance só, que tem um martelinho. Isso, esse daí do conteúdo. Perfeito. Então, só para dar um norte para vocês da nossa apresentação, que vocês vão ter daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho da definição de compliance KYC,
da origem do compliance, a legislação, muito pertinente, né, para o nosso curso, o programa de compliance, como fazer um bom programa, a aplicação do compliance em empresas, as vantagens do mesmo e o investimento na atividade, o que nos proporciona. Aí entra o que é o KYC, que é uma ponta, uma pequena parte do compliance, a aplicação da nossa política de KYC, o KYC, onde ele se aplica em instituições financeiras ou empresas, ambos, como é que é, né? E eu não poderia deixar de falar da LGPD, que é o tratamento de dados, mas o foco aqui vai ser no KYC. E por último, então, explanar para vocês um pouquinho a relação do compliance com o direito, tá? Então, vamos lá, para a gente conseguir seguir aqui com a palestra, a pergunta crucial, mas tá bom, o que é compliance KYC? Né? Então, o compliance, ele vem do verbo em inglês to comply, que significa estar de acordo, em conformidade com uma regra. Então, o significado do compliance nada mais é, doutores, que é estar em conformidade com as leis e os regulamentos. Pouco envolvimento com direito, né? Digamos assim. Já o KYC é uma sigla também em inglês, né? Que significa Know Your Customer ou Know Your Client, em português, conheça seu cliente, que ele é um conjunto de ações e estratégias dentro das políticas de compliance, que diz respeito, então, à prevenção de crimes como financiamento ao terrorismo, fraudes, identidade de lavagem de dinheiro, enfim. Como a gente já tem, então, esses dois conceitos bem básicos do que é compliance e KYC, então agora eu vou aprofundar um pouquinho mais o que é cada um deles, para a gente ter um entendimento, então, com as relações jurídicas no direito, tá? O compliance, então, para saber o que é o compliance, estar em conformidade, a gente precisa saber, então, a origem dele, onde ele nasceu. Né? Doutores, esse segmento, vale ressaltar que ele é um segmento muito diferencial e competitivo nas empresas, tá? As empresas que possuem um compliance hoje, elas significam, em outras palavras, que são muito estruturadas e que têm credibilidade no mercado como um todo. Isso, ultimamente, é crucial para o sucesso, né, para o bom desenvolvimento das empresas, tá? Então, o compliance, falando do compliance, ele seguiu, então, a sua origem, né, iniciou a sua origem no século XX, mais precisamente em dezembro de 1913, com a criação do Banco Central dos Estados Unidos, que é conhecido, né, como Fed, ou Federal Reserve, e ele teve como objetivo criar um ambiente financeiro mais flexível e seguro, estável, né, para todas as instituições financeiras e para o mercado como um todo. Na década de 70, ainda nos Estados Unidos, foi criado a Lei Anticorrupção Transnacional, que é o Foreign Corruption Practices Accounting, o que aconteceu? Ela endureceu as penas, na verdade, para as organizações americanas, né, envolvidas com atos de corrupção no exterior. Já naquela época, já tinha envolvimento de empresas privadas e governamentais em esquemas de corrupção. Mas, na verdade, nós bem sabemos que isso é muito antigo, né, desde a época do Império Romano e etc., existem corrupções, mas enfim. O escândalo, né, entre essas companhias, não só nas que estavam envolvidas com o esquema, mas outras também, fizeram com que elas adotassem, então, as práticas de compliance para melhorar a sua imagem, né, e que tivesse melhor recepção no mercado americano e internacional. Eles tinham que se adequar, senão os negócios não sairiam ou então perderiam muita credibilidade de clientes no mercado, tá? Olhando especificamente para o Brasil, então, o segmento ganhou destaque por volta de 92, que foi o início da abertura do mercado nacional às empresas estrangeiras, tá? Eu sei que vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar, meus cabelos brancos passam um pouquinho de experiência para vocês, mas o nosso presidente na época era o Itamar Franco, que assumiu o governo após o impeachment do Collor, que era um foco de corrupção incrível, e foi aí então que teve aquele movimento Direta Já, também inclusive, né, que deu até muito mais transparência a essas questões de mídia e corrupção, e a população muito mais informada, tá? Na época, o país se adequou aos padrões éticos de compliance e combate à corrupção, então foi mais a questão ética, a ética, né, prevalecendo.
Então, no Brasil, a Lei Federal 12.846 de 2013, que é de anticorrupção, ela levantou todos esses esforços na prevenção de combate e práticas ilícitas, né? Houve um grande fortalecimento, no caso, aí dos agentes reguladores, né? Porque eles aumentaram o volume de multas e sanções às empresas. Então, as empresas começaram a ter um ônus muito grande. Então, elas entenderam que elas tinham que focar com boas práticas para o mercado, para sanar multas e sanções, e com isso, continuar com a sua credibilidade e crescimento no mercado, ok? O Brasil, ele voltou a adotar esse tema de uma forma muito mais forte, mais condensada, depois da descoberta de corrupção no envolvimento das empresas públicas e privadas, que vocês vão lembrar no caso da Lava Jato, né? Lava Jato em 2014, já tem um tempinho, mas ainda está muito viva em nossas mentes, porque com isso foi, então, uma tranche de várias investigações judiciais de corrupção e lavagem de dinheiro, tá? Então, a gente precisa, para tudo isso, ter muita transparência para que não ocorra, então, mais corrupção, que minimizem, né, as corrupções do nosso país. Então, olhando para o nosso país, a gente tem... Vi, você pode, por gentileza, passar o slide, por favor? O slide 4. Eu passei aqui, se deve estar carregando. Para mim está... né? Que para mim está um pouquinho congelado aqui. A hora que passar... Isso, programa de compliance. Isso. Bom, então falando do programa de compliance e como aplicá-lo, né? Então, o que seria um programa de compliance? A gente não pode deixar de falar de compliance sem falar de governança, né? O que seria uma governança? Governança, o próprio termo deriva governo, né? Então, são orientações voltadas a conjunto de princípios e diretrizes pré-estabelecidas, que nada mais é de boas práticas, né? Boas ações que transformam os princípios básicos em recomendações objetivas, que vai auxiliar todas as empresas na qualidade da gestão e, consequentemente, vai minimizar os riscos, né, com a boa implementação de uma conformidade das empresas, então, seguindo as normas e os regulamentos, tá, de todos os órgãos regulamentadores. Então, um dos objetivos é prevenir o desvio, né, que possam trazer conflitos judiciais para o negócio. Então, aí entra um pouquinho a nossa parte jurídica, né, o nosso direito. A gente evitando os conflitos, a gente está fazendo uma ação preventiva, que é a palavra mais básica, digamos, do compliance, tá? Uma ação preventiva para o combate, então, à luta à corrupção. Mas, doutores, o compliance, ele não é apenas isso, tá? O programa de compliance, ele abrange muito mais que isso. Ele é ética empresarial, ele é sustentabilidade, cultura corporativa, cuidados com a reputação da empresa, e valendo-se de todas essas regras, né, e valores que nós temos para prevenir diversos outros possíveis riscos existentes, né? Ou seja, ele se dedica a todas as áreas que possam apresentar irregularidades que afetam o desempenho e a reputação da empresa. O compliance é muito extenso, e o compliance, ele depende muito do foco da empresa, do segmento da empresa. Então, assim, você fazer um compliance não é só olhar para uma instituição financeira, olhar para um segmento, por exemplo, de petróleo, não, você tem que entender o segmento da empresa para verificar quais são as aplicabilidades regulamentares, jurídicas desse segmento para aplicá-las, né? Então, é um tema muito sensível. Por exemplo, estou lembrando agora um caso da Samarco. Vocês lembram que é uma empresa do grupo da Vale, né? E ocorreu um grande desastre ambiental em 2015. E com isso, a Samarco teve seríssimas implicações jurídicas, econômicas e sociais. Então, a gente vê aí o quão estende
uma falta de gerenciamento, uma falta de compliance, né? Os problemas que uma empresa pode ter. Bom, então, a gente já falou do compliance, entendemos o que ele é. Então, como a gente pode aplicar? O que a gente pode fazer para prevenir uma série de problemas, né? Que é muito simples falar, o compliance, a conformidade, ok, mas vamos colocar isso em prática. Como a gente faz isso? Para fazer uma boa gestão de compliance, é preciso, fundamentalmente, a gente definir uma série de políticas, né? Políticas essas que estabelecem todo o regulamento de uma empresa. O programa de compliance deve ser elaborado principalmente por uma equipe qualificada em um departamento específico dentro da organização, que vai ter, então, responsável por desenvolver, por coordenar, monitorar as atividades, verificar se as atividades estão em compliance com todas as práticas do segmento da empresa, isso é muito importante, e também é necessário a gente ter estabelecido, primordialmente, um código de conduta, né, que é o último item aí do ponto. O que seria um código de conduta? Na verdade, é uma visão objetiva e global da empresa, as boas práticas de compliance. Para que um código de conduta, na verdade, né? Nada mais é, doutores, que uma estratégia de comunicação interna da empresa que seja eficaz. Por exemplo, sabemos que tem muitos funcionários que podem verificar uma questão irregular, que ele fique um pouco, digamos, inibido e não se sente confortável em falar, em denunciar. Então, aí o compliance tem o que nós chamamos do canal de denúncia, que é muito seguro e sigiloso. Isso é uma das fontes do compliance, né? E também temos outras questões que hoje está muito forte no mercado, que é a questão de diversidade, né? Que é a inclusão social, cultural, de etnia, de gênero. Então, qualquer discriminação pode ser feita. Então, um desses assuntos também, mais da parte de recursos humanos, é de responsabilidade de um compliance também. Então, a gente fala de corrupção, lavagem de dinheiro, etc., mas o compliance abrange todos os pontos, e principalmente essa questão pessoa física, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também com a LGPD, tá? Então, a execução, em outras palavras, a execução de um código de conduta é imprescindível para a gente obter bons resultados, e a gente dá o exemplo, né? Principalmente como um bom gestor, você tem que ser um exemplo, e cada um também tem que ter em si as boas práticas de condutas, né? Isso é básico para o indivíduo. Bom, então a gente pensa, ok, temos um compliance, vamos aplicar, mas o que eu ganho com isso? Que vantagem que eu tenho em aplicar um compliance, né? Benefícios diversos, doutores. Então, assim, aqui eu listei alguns deles, mas a gente tem uma lista ainda muito mais intensa que essa trazida aqui, tá? Mas vamos pontuar, então. Ganho de vantagem competitiva em relação à concorrência. O meu vizinho faz, eu não faço, qual é a segurança que ele tem e eu não tenho, então isso é um ponto muito relevante. Atração de investidores e investimentos. Poxa, um investidor estrangeiro vai fazer um negócio no Brasil e ele vai entender que a empresa possui essas boas práticas, portanto, muito mais seguro, porque ele já desconhece, entre aspas, o mercado, um pouco, né, do mercado brasileiro, então ele vai ter essa segurança. Temos o terceiro item, identificação de riscos e prevenção de problemas. Como eu falei, a palavra crucial do compliance, prevenção, pessoal. Evita muita dor de cabeça, muito problema jurídico. Ganho de credibilidade para as empresas no mercado nacional e internacional. Melhora a eficiência da qualidade dos serviços e dos produtos, portanto, os funcionários ficam muito mais aplicados também, consequentemente. A gente tem um aumento da governança, né, da governança corporativa da empresa, a gente vai ter mais conhecimento do que é feito, com detalhes em cada departamento, em cada ponto da empresa. A gente vai ter uma consolidação de uma cultura organizacional, sustentabilidade, a gente pode trabalhar com projetos diversos de sustentabilidade, que reduz também custo. E a gente tem a correção efetiva de não conformidades. Aqui o último ponto eu coloquei, porque eu prefiro tratar o compliance de forma preventiva, como eu já falei, não como correção. A correção, digamos assim, óbvio, o compliance também é para isso, mas a gente deixa um pouco mais para questões de auditoria, né? O compliance, ele
desenvolve as leis, aplica as leis, a auditoria verifica o que não está conforme e vai apontar. Ninguém quer ser apontado, né? Ninguém gosta de uma auditoria. Um auditor não é bem visto no mercado por alguns departamentos, mas enfim, precisa tê-los, né, para a gente ter a confirmação que está sendo feito um bom compliance na empresa. Então, por que a gente deve investir nessa atividade? Exatamente pela questão de redução de custos e despesas, aumenta o rendimento operacional, a gente evita perdas, a gente traz transparência dos processos, maior confiança, tudo o que a gente já falou anteriormente. As equipes muito mais envolvidas em tomadas de decisões, inclusive das empresas, que hoje a autonomia para os funcionários é uma forma nova de liderança, de gerenciamento que nós temos. Hoje os funcionários são muito mais inovadores, né? Trazem muito mais incentivo para outros procedimentos, outras realizações na empresa, o que torna um ambiente muito mais saudável e confiável. Você se sente parte da empresa. Então, isso é muito bom. Vi, slide 8, por favor. Então, nós temos aí já a explanação de compliance, e onde entra, então, o KYC? Né? A gente vai entrar, então, num dos pormenores de compliance, que é o KYC. É uma pontinha do compliance apenas, pessoal, porque o compliance é muito imenso, tá? O compliance ali no Brasil, ele está regulamentado pela Lei 9.613 de 98. Não tem como deixar de falar leis no nosso curso, né? Ele é baseado, o compliance, o KYC, baseado em legislações também. Por isso, a afinidade, então, da graduação de direito. Lembrando, pessoal, que a sigla KYC, né, significa Know Your Customer, ou Know Your Client, e ele tem como disposição a prevenção da utilização do sistema financeiro para fins ilícitos. Especificamente, o KYC, estamos falando de instituições financeiras, tá? Então, quais são os cuidados que dentro de uma instituição financeira nós precisamos ter, né? A estruturação de um KYC. Veja bem, doutores, eu estou falando mais especificamente de instituição financeira, porque é um nicho onde eu trabalho, onde foi a minha carreira toda desenvolvida, tá? Mas mais para frente a gente abrange outros também. Então, para ter uma boa estruturação de KYC, a gente precisa ter, então, a captação de vários dados do cliente, que isso pode ser feito mediante um processo muito bem elaborado de due diligence, com exigência de documentos diversos, informações essenciais diversas da atividade do cliente, fazendo necessária, então, a análise societária desse cliente. Mais uma vez, entrando o direito empresarial, societário, no mundo do KYC. Isso ele pode acontecer tanto na fase inicial, na verdade ele acontece na fase inicial, que chamamos de onboarding, né, que é a embarcação, a introdução desse cliente na instituição, e também ela deve ser realizada com revisões periódicas. Essas revisões, elas são de acordo com o risco atribuído ao cliente, pode ser high, low, medium low, isso dependendo da diligência obtida do cliente, de todas as informações. A gente acaba dizendo que o KYC numa instituição financeira, eu costumo brincar, que ela é uma mini polícia, uma mini investigação que somos, né? Alguns nos amam, outros nos odeiam por isso, tá? Mas, enfim, a finalidade de tudo isso é o monitoramento, principalmente, e a qualidade das informações, tá? Nessa fase inicial, a gente tem, então, um raio-x do que a gente vai chamar de prospect, não de cliente exatamente, tá? Dependendo da diligência dele, a gente vai admiti-lo ou não como cliente na instituição financeira, dependendo da existência ou não de algum padrão suspeito, algum envolvimento de ocorrências de fraude, lavagem de dinheiro, terrorismo, corrupção, e por aí vai, doutores. Então, é um mundo afora, tá? Então, a gente aplica essa política de KYC na instituição financeira. Ela é aplicada, basicamente, para pessoas físicas e jurídicas, com esse escopo, então, de avaliar o desempenho e a coerência das movimentações financeiras do cliente e as suas origens, né, as origens desses recursos. Nós tratamos regulatórios, por exemplo, ao Banco Central do Brasil, que a gente informa
quem são os clientes que estão fazendo movimentações financeiras e depois até detalhamentos dessas informações financeiras. Então, há um cruzamento de informações gigante, Banco Central, Receita Federal, com diversas metodologias que eles aplicam, tá? Em todas as instituições financeiras, que é padrão. Bom, então o objetivo, né, dessa política de KYC nas instituições financeiras é basicamente detectar, a partir do trabalho de análise de risco em conjunto com todas essas regrinhas, essas informações, o monitoramento dessas atividades financeiras, então, dos clientes, para verificar se ele tem um perfil fraudulento ou não, tá bom? Mas, doutores, o compliance, o KYC, ele não é somente para instituições financeiras, tá? Ele tem também um segmento muito maior, que são de empresas tanto pequeno porte como grande, tá? E por isso, falando dessa diversidade, não só de instituição financeira, a gente abrange outros nichos também, que não só o Know Your Customer. O mercado, ele está tão promissor nessa frente, que ele tem prevenções atualmente hoje que estão ganhando forças, que é o conheça o seu funcionário, por exemplo, Know Your Employee. Nós temos o conheça o seu fornecedor, Know Your Supplier. Conheça o seu parceiro, Know Your Partner. Então, depende muito do segmento da empresa para a gente ter essas características. E dentro de uma instituição financeira, voltando para a instituição financeira, a gente tem todas essas questões, Know Your Employee, Supplier, Partner, em vários departamentos do banco. Então, a gente tem uma diversidade grande aí, e a consolidação do Know Your Customer, que a gente não pode deixar. Então, são temas que merecem uma atenção, porque na maioria das vezes os eventos de fraude envolvem não só os clientes internos e externos, mas geralmente também a influência ativa de facilitação, então, por fornecedores, funcionários, parceiros e assim vai, tá? Falando um pouquinho, brevemente, das diligências, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz, né, de pesquisa dentro do mercado financeiro, a gente olha, por exemplo, na diligência do cliente, se ele é uma pessoa politicamente exposta, o que a gente chama de PEP. Ele tem algum envolvimento com políticos? Ele já teve? A gente tem um conceito de PEP que está estabelecido na Resolução 29 de 2017, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. O COAF, ele regulamenta essas questões, tá? Então, basicamente, essa regulamentação determina que as pessoas que tenham exercido nos últimos 5 anos ou ainda exerçam cargos em funções políticas, eles devem ser analisados de uma forma especial, com mais cuidado, inclusive os seus familiares também, pessoas próximas, tá? Nós temos outro ponto também de diligência, que são os riscos socioambientais. A gente tem o direito ambiental, mais uma vez aí linkado ao direito, vale lembrar novamente o caso da Samarco, já explicado. A gente verifica também se há notícias negativas do cliente, mas aí notícias negativas relacionadas aos beneficiários finais, quando a gente abre a composição, isso falando de uma pessoa jurídica, né? Quando a gente abre a composição estrutural organizacional da empresa, os diretores, os seus representantes legais, avalistas, se a empresa tem algum problema, algum indício, né, no passado de evasão fiscal, de sanções e embargos, então tudo isso é olhado minuciosamente. Lembrando que a evasão fiscal é muito peculiar, porque inclusive a gente tem que olhar onde essas empresas fazem negócios, onde elas estão operando, porque dependendo onde elas estão operando, a gente também tem que olhar a regulamentação específica de cada país. A gente faz uma diligência que a gente chama de standard para todos os clientes e para cada país tem a sua especificação local, ok? Vi, você pode alterar o slide? Bom, não posso deixar de falar de LGPD no mundo de KYC, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ele é um assunto bem vasto, então eu não vou focar exatamente no que tange a LGPD em si, mas sim a aplicabilidade dela no mundo do KYC, tá? Senão a gente vai se estender muito por aqui, doutores. Então, a LGPD, ela foi estabelecida pela Lei 12.965 de 2014, com o marco da internet,
Para quem já teve a matéria na faculdade, né, dentro do direito cibernético, vocês já devem ter ouvido falar. E essa legislação, essa lei, ela foi, então, alterada, atualizada para 13.709 de 2018, para vocês verem a velocidade, né? Apenas 4 anos, mas em 4 anos aconteceu muita coisa, então a gente tem que realmente se renovar a cada dia. Então, com a aplicabilidade em empresas públicas e privadas, então, da LGPD, a gente tem o intuito de trazer com a LGPD a proteção de dados pessoais, tanto no online quanto no offline. O mundo online é um perigo, pessoal. Todo mundo sabe que se a gente não tomar cuidado, é aquela propaganda engraçada do Itaú, né, que a pessoa sabe os dados inteiros da pessoa, CPF, tudo, placa, é até engraçado, uma propaganda bem inteligente. E a gente também tem as questões offline, né, que nunca guardou um cartão de visita de um cliente, o contato pessoal, um documento na gaveta, isso também implica, vai que esse documento caia em mãos erradas e sejam compartilhados de formas indevidas, né, sem o devido consentimento do cliente, né, do titular da informação. Ele pode ser vendido sem autorização, essas informações vazadas podem causar efeitos drásticos para a pessoa, para o titular, e principalmente para as empresas que vão ter que responder por eventuais crimes, né? Por isso que a gente tem que ter, inclusive, a demonstração, a aceitação, o consentimento do cliente, do titular da informação por escrito. Se a gente não tiver por escrito, alguma outra forma que manifeste, então, essa vontade dele de compartilhar suas informações, tá? Além disso, doutores, a lei, ela determina que as empresas devem tomar medidas cabíveis para mitigar esses riscos, né? Por causa dos vazamentos de dados. Então, a gente tem as questões aí tecnológicas fortemente sendo trabalhadas para a gente minimizar todas essas questões. Eu vou falar para os doutores que essa questão está um corre-corre para as devidas adequações em todas as empresas, tá? Nas instituições financeiras, então, está terrível. Eu faço parte, né, do grupo de trabalho da LGPD na instituição, então a gente tem que adequar, tem que pensar todos os departamentos trabalhando em conjunto para verificar onde é tramitado dados pessoais. Vale ressaltar que a LGPD são dados pessoais, e não corporativos, não entram dados corporativos. Dentro do corporativo tem a abertura do seu representante, do seu beneficiário final, do seu acionista, aí sim é contado, então, a questão da LGPD, ok? Bom, para a gente finalizar, não sei como é que estamos aí no time, Vi, você pode passar o slide, por gentileza? Claro. Então, não sei se eu fui clara, a gente acaba sendo um pouco redundante, porque as questões de compliance KYC sempre vêm em questões de fraude, prevenção, normativos, legislações, adequações, conformidades. Então, onde entra tudo isso, essa questão de compliance no direito? É um leque gigante, doutores, é bem vasto. Então, um profissional do direito, ele pode trabalhar na condução da implementação de um programa de compliance, por exemplo, nas empresas. Empresas, instituições financeiras, porque não só a instituição financeira, como já explanado, qualquer empresa, tanto de grande, médio, como de pequeno porte, médio, grande, médio e pequeno porte, doutores, são aplicados, então, as questões de compliance. E aí entra a questão da figura de um advogado. Ninguém mais importante, conhecedor de legislação, que um advogado para fazer a boa aplicabilidade. Algumas empresas hoje não contam ainda com um departamento de compliance. Então, essa questão está claramente dentro de departamentos jurídicos. Em algumas já tem a segregação, mesmo tendo a segregação, dentro dos seus compliances, eles procuram profissionais experientes e muitos deles advogados. Por exemplo, na minha equipe onde eu trabalho, muitos são bacharéis em direito. O Vitor mesmo, né, acabou caindo no mundo de compliance exatamente por causa disso, tá? E aí, essa questão de não conformidade nas empresas vem de diversas vertentes do direito, como o direito administrativo, né, para verificar a boa administração da empresa, para não dar problemas futuros, lides judiciais futuras, os tributários,
estão pagando imposto ou não, vamos verificar se as empresas estão recolhendo todos os tributos devidamente. Ambiental, por exemplo, direito ambiental, será que uma empresa petrolífera, ela tem todas as licenças ambientais para fazer uma extração, para fazer um transporte de combustível? As empresas precisam reter esses certificados internamente para estar em compliance. Se não tiver, outra probabilidade judicial. A gente tem as questões civis, as questões imobiliárias, as questões trabalhistas. Se a gente não olhar de uma forma peculiar como está sendo trabalhado o cadastro do funcionário, as questões regulares, regulamentares dele, se ele está trabalhando direitinho, conforme a lei, se tem prevenção de acidentes, etc. Tudo isso faz parte de conformidade. Se um funcionário tem algum problema na empresa, algum acidente, isso pode virar novamente uma lide jurídica. Se a gente não tiver essa prevenção e revisitar todas as regras de compliance. Então, o mundo jurídico, doutores, dentro do Compliance KYC é muito vasto, é muito gigante, é um mundo, assim, que eu sou apaixonada particularmente, tá? Eu gosto muito, me identifico demais. Foi quando eu, inclusive, fiz o meu sonho de estudar direito despertar, porque dentro da minha atividade, por exemplo, a gente verifica Bacenjude, questões de bloqueios, desbloqueios judiciais, ofícios judiciais, quando vem uma determinação de uma autoridade regulatória para uma quebra de sigilo bancário, e uma análise estatutária, societária da empresa, uma verificação, como eu já falei, de leis socioambientais, todas as outras leis relacionadas a uma boa diligência de KYC, Know Your Supply, Employee, Partner, dentro do compliance. E o compliance ainda vai, além disso, muito mais extenso para todas as vertentes da empresa, todos os departamentos. Então, doutores, o que eu tinha para passar para vocês é isso, não sei se ficou claro, espero que tenham gostado, obrigado pela paciência, e agora eu aguardo as respostas, teremos perguntas, né, para essas supostas respostas. Sim, muito obrigado pela Imagina. palestra, muito boa, foi uma ótima introdução para o mundo de KYC de Compliance, e inclusive sobre isso eu queria fazer uma pergunta para você. Sobre esse mundo de KYC Compliance, uma coisa que se torna perceptível, então, é que para o futuro, o compliance vai cada vez se tornar mais e mais fundamental para as empresas, né? Então, é uma área que, sem dúvida, está crescendo muito, é uma área que vai ficar ainda mais marcante no mercado, se já não é. E sobre isso, qual seria uma dica, talvez, que você daria para os alunos que têm interesse em entrar nesse mercado de compliance de KYC? O que seria um diferencial que talvez seria interessante deles se aprofundarem para conseguir entrar nesse mercado de trabalho? No mercado de compliance tem algumas regras básicas, né? Primeiro a gente tem que entender, além do direito, né, que a gente já faz um estudo apanhado aí, de um leque gigante, a gente tem um direito de compliance também, específico. Hoje já é um curso, inclusive, recentemente, né, formado, ele, vamos dizer que ele é novo no mercado, onde ele estabelece os preceitos, então, para uma boa aplicabilidade do compliance, né, onde a gente tem que entender as leis, os segmentos das empresas, independente de qual é o mercado, é um mercado muito amplo. Então, o profissional, para entrar no compliance, então fazer um bom curso para essas diretrizes, né? Não precisa ser um profissional de direito, por exemplo, tá? Mas é desejável que sim, porque é uma continuidade de todas essas legislações que a gente vê para maior entendimento. Então, um bom curso de compliance vai dar essas diretrizes de como ele ter entendimento primeiro, como fazer essa aplicabilidade dessas leis, como formar um departamento, como criar as regras, né, os normativos, precisa entender dentro do segmento da empresa o normativo para, então, ser feita uma regra interna, então, precisa ter esse embasamento jurídico. Então, com um curso especializado, eu acho que as portas para o mercado ficam
um pouco mais fácil, mais ampla e principalmente com a bagagem de direito, né, que é gigante, imensa. Então, tem um mercado, vocês perceberam que todos os segmentos, todas as empresas, a gente precisa de um compliance, né, futuramente cada vez mais compliance necessário. Vou fazer uma analogia, igual tecnologia. Quem somos nós sem tecnologia? Qual empresa não precisa de um departamento tecnológico, uma estrutura tecnológica, que inclusive é um primórdio, né? Sem tecnologia, a gente não consegue montar uma empresa. Então, o compliance, eu estou fazendo uma analogia pela forte demanda que temos já há algum tempo no mercado, vai virar praticamente uma tecnologia que ele anda praticamente em paralelo também, né? Porque a atuação de tecnologia, automações, para um bom processo de compliance, para a gente reduzir os riscos, basicamente a máquina está trabalhando por nós. Óbvio que temos as partes analíticas, né, que é forte, mas também temos a tecnologia que nos ajuda a ter uma facilidade, rapidez nesse processo como um todo. Entendi. E acho que, inclusive, uma analogia que também ficaria legal, talvez, de compliance, é que, da mesma maneira como a gente tem muito direito consultivo para as empresas, que a ideia é a prevenção, o compliance ele se torna um pouco dessa prevenção interna de várias regulamentações para as empresas, né? Evitar qualquer tipo de sanção, multa. Exatamente, a ideia é não trabalhar no contencioso. Quem gosta de Aham. trabalhar no contencioso, né? Por isso que eu foquei por diversas vezes na prevenção, que Uhum. inclusive é o que as empresas querem. Ninguém quer ter dor de cabeça, e essa dor de cabeça, ela vira despesa, ela vira risco de imagem, reputacional e demais questões. Então, a gente no preventivo é muito melhor do que o contencioso. Deixa o Uhum. contencioso para líderes que de fato não tem como aconteceu algum caso muito específico. Então, a gente consegue ter toda esse gerenciamento, essa governança para evitar problemas com compliance. Perfeito. Tabata, se você puder iniciar as perguntas dos alunos também, que eu acredito que a gente tem algumas. Sim, pode deixar, vou iniciar. A primeira pergunta que temos é: em que nível as atividades legais dos clientes podem comprometer o banco? E se um banco não tiver uma prática de compliance, ele pode se aplicar mais? Então, hoje em dia não se fala mais de instituição financeira sem compliance. Isso é uma primícia básica, regulamentada pelo Banco Central. Não só o compliance como um todo, o compliance ele tem vários itens, né? Por exemplo, como o mais novo deles, o socioambiental, que as empresas, principalmente corporativas, os clientes corporativos, podem trazer um grande prejuízo a uma instituição financeira por uma análise de crédito mal feita, por exemplo, de novo, o caso Samarco, há a possibilidade de um risco de uma quebra de uma barreira, onde vai dar uma exposição, um prejuízo muito grande. Imagine que a instituição financeira esteja com o crédito dela tomado basicamente numa empresa de um porte desse, com uma quebra. A instituição financeira, consequentemente, ela vai quebrar. Então, a aplicabilidade na instituição financeira, o Know Your Customer, ele foi desenvolvido especificamente para a instituição financeira, porque é onde tem todo o fluxo de financeiro, no caso, uma empresa praticamente não tramita valores financeiros, bens, direitos e valores sem intervenção de uma instituição financeira, principalmente quando a gente fala entre mercados, né, nacionais e internacionais, sempre existe, uma operação normalmente triangular, o cliente, a instituição financeira e a outra ponta do outro cliente, e o próprio cliente operando os seus rendimentos, o seu financeiro dentro de uma instituição financeira também. Qual que é a origem desse dinheiro da empresa? A instituição financeira pode ser conivente com o terrorismo, uma lavagem de dinheiro, um financiamento ao tráfico, de uma forma subjetiva, que ela nem saiba se não fizer uma boa diligência. Então, essa é a grande importância, por isso que, inclusive, foi estendido e gradualmente, cada vez mais, até a padaria da esquina, brincando, a gente vai ver que realmente tem que ter uma boa diligência, tem que ter essa conduta de boas práticas. Próxima, vocês estão me ouvindo?
Sim. Opa, Ok. eu posso fazer a próxima pergunta? Eu só queria Claro. saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, porque para mim não está aparecendo a câmera de vocês, eu não sei se o problema é na minha internet. Tudo sim, consigo te Então, ouvir. estou vendo, sim. Não, perfeito. Qualquer problema, então, a gente dá um jeito. Ok. A próxima pergunta é anônima, mas quando se identifica um cliente envolvido em atividade ilegal no exterior, qual o procedimento? Então, nós temos várias regras, né? Voltando assim para o universo de instituição financeira, a diligência ela é muito bem feita. Então, a gente nem corre o risco de ter essas questões, porque a gente já conhece, já faz o raio-x do cliente. E mesmo porque, normalmente, são clientes, quando fazem operações internacionais, normalmente são clientes de grande porte. Então, são clientes conhecidos no mercado financeiro como um todo. Porém, a gente tem também, além do KYC inicial e nas revisões periódicas, a gente tem um monitoramento, que a gente chama da aplicabilidade de monitoramento constante, permanente, inclusive efetuado por compliance. Por exemplo, um cliente que está fazendo transações com o Irã e Iraque, um país sancionado. Se aparece alguma operação que esse cliente fez na instituição financeira, o compliance já vai por sistemas automáticos, né? O que eu falo da tecnologia envolvida no processo como um todo, já ter a detectação que esse cliente fez uma operação com um país sancionado, por exemplo, uma operação ilegal ou qualquer outra finalidade, aí cai em filtros de compliance e é avaliado, analisado, então, se vai prosseguir ou não, se vai bloquear ou não, e explicações são solicitadas ao cliente e também reportadas, dependendo da gravidade da situação, às autoridades, por exemplo, o OFAC. Um cliente que se recusa a entregar um documento, um cliente que se recusa a entregar uma informação, tudo é um indício que a gente tem que reportar. Por que você não quer prestar tal informação? Se é uma prática de mercado, principalmente essas empresas grandes que operam no mercado internacional, elas já sabem, inclusive, das aplicabilidades das legislações dos outros países. Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma questão, uma palavrinha difícil aí que eu vou comentar, mas chama FATCA, que é um acordo intergovernamental que nós temos entre Estados Unidos, né? Vários países assinaram esse acordo, que é exatamente para troca de informação de evasão fiscal, por exemplo. A gente tem toda essa ciência e essas empresas e clientes, grandes investidores, até pessoas físicas também, eles têm o conhecimento disso. Então, as boas práticas se fazem necessárias. Então, automaticamente no mercado, cada vez mais já vai entrar no DNA de cada um. Então, tem sim os monitoramentos constantes e frequentes. Ótimo. A próxima pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário do aluno Jean Filho. Ele colocou que ele também trabalha em banco francês, um concorrente, e trabalha com câmbio. E ele informa que no primeiro ano de direito ele está avisando o compliance. E aí ele fez uma pergunta, inclusive, da seguinte forma: com os meios de pagamento cada vez mais rápidos e com tecnologias mais avançadas como o blockchain, como tornar esses pagamentos seguros sem onerar a agilidade? Boa pergunta. As instituições financeiras, olhando para a regulamentação cambial, ela é bem mais específica. A regulamentação cambial, ela é muito bem definida, ela passa até por um filtro muito mais específico de diligência, porque nós temos todas as documentações que comprovam isso, né? Tanto uma importação, exportação, nós temos as faturas comerciais, invoices, os documentos de operações financeiras, que a gente tem que, inclusive, declarar se é um empréstimo antecipado para fazer, por exemplo, a confecção de alguma mercadoria para exportar, temos benefício fiscal com relação a isso e assim por diante. Então, realmente é uma troca
de informação muito rápida, mas as instituições financeiras, elas têm toda a segurança, tem todo um processo, por exemplo, a gente tem um sistema que chama de SWIFT, que é troca de mensagens entre os bancos, onde a gente tem uma velocidade de informação, inclusive de conferência de chave, para ver se realmente essa instituição existe, se ela está applicable para todas as regulamentações dos seus bancos centrais, onde quer que esteja, em qual país. Então, a questão do blockchain, o Banco Central, junto com o FEBRABAN, olhando para o mercado brasileiro, né, e todos os outros bancos centrais também, de todos os outros países, eles já trabalham com uma estrutura muito forte de tecnologia. Óbvio que tem os hackers que sempre acaba criando um jeitinho por exemplo, agora a gente tem as transferências por Pix, por WhatsApp, então, com certeza, eles serão criativos, muito mais criativos. Eu acredito até que esses hackers teriam que trabalhar em instituições financeiras em prol, né, dessas questões, não contra, porque eles são espetaculares, mas a gente tem toda uma segurança de informação, uma tecnologia muito pesada, que trata essas questões. A questão, por exemplo, da moeda, criptografia de moeda, ela ainda não digamos, oficializada, né, regulamentada pelo Banco Central. É uma prática de mercado muito comum, cada vez está aumentando mais, mas ainda não tem as suas regulamentações específicas. Com certeza, futuramente será trabalhado, e a gente tem, então, toda essa segurança de informação, e o mundo, voltando para o mundo de câmbio, ele é até um pouco mais específico, que a gente tem até seguranças maiores. Por exemplo, instituições financeiras também, além de toda essa confronto em documentos, a gente também tem outras práticas, boas práticas, que é de verificação para onde está indo o recurso, quem é o beneficiário final, vamos confirmar os dados bancários dessa instituição, qual é a origem desse dinheiro. Então, a gente tem toda essa gama de informações que a gente se cerca de todos os lados possíveis. Mais perguntas? Não, eu queria fazer um comentário primeiro. Acho que foi o Jean que fez essa última pergunta, né? E, cara, muito legal você estar se interessando pelo compliance e eu espero muito que esse evento aqui, essa conversa de hoje, te ajude aí a seguir esse caminho, cara. É, A próxima pergunta é: existe algum órgão internacional que media ou regula as relações entre as empresas que praticam compliance e seus clientes? sim, existe, aí vai da peculiaridade de cada empresa, de cada segmento. Por exemplo, olhando para instituições financeiras, nós temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós temos o Banco Central, nós temos o COAF, para outros segmentos de empresas, nós temos todas as questões, por exemplo, se é uma empresa petroquímica, ela tem o seu conselho, ela tem o seu regulador que estabelece todas as leis, os normativos para isso. Então, por isso que eu falei para vocês no começo da apresentação, para ser um compliance officer, por exemplo, você precisa entender a empresa que você vai trabalhar. Quais são as exigências, quais são os normativos, as legislações para esse segmento? Porque cada um tem, sim, um segmento. Instituição financeira, basicamente, são essa, e a gente tem outras também, a gente tem, por exemplo, um investidor estrangeiro, a gente tem regulamentações específicas para regular investimentos estrangeiros, para regular esse mercado aqui no Brasil, e assim por diante, mas visando sempre Receita Federal, Banco Central, COAF, a CVM, por aí diante, e trabalhando em conjunto com todos os outros bancos centrais e órgãos reguladores de todos os outros países também, entre instituições financeiras, tá? E com as empresas, tanto de pequeno, médio e grande porte, acontece o mesmo dentro dos seus segmentos. Compete, então, entender o segmento, em resumo, né? Compete entender o segmento para saber qual é o órgão regulador desse segmento. A próxima pergunta é: como o compliance pode ser utilizado no direito imobiliário? Boa pergunta. Direito imobiliário.
por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico que aconteceu comigo, por exemplo. Mais um caso pessoal, né? Você tem uma conformidade numa imobiliária, certo? Você tem que ter as suas regras, as suas boas práticas. O que seria isso? Você está trabalhando um imóvel para um cliente, por exemplo. Vou falar de uma forma mais micro, um cliente que está alugando um imóvel residencial, por exemplo. Essa imobiliária, ela tem que ter um suporte jurídico, já começa daí, né? Uma premissa básica. Ela tem que ter um contrato, né, de vistoria, por exemplo, do imóvel. Tem que ter um contrato entre as partes. Que cláusulas estão contidas nesse contrato? Tem que ter a preocupação, porque eu, quando contrato uma imobiliária, supostamente, eu deposito nela um suporte, um apoio jurídico, né? Onde eu vou contar com ela futuramente, se eu tiver algum problema, alguma lide com a pessoa que está alocando o meu imóvel, se ele vai agir com boa fé ou não. Por exemplo, o imóvel em boas condições, a pessoa fez um contrato por 30 meses, que é básico, né, no mundo imobiliário, e ela não cumpriu com esses 30 meses entregando o imóvel antes. Ela vai ter uma multa. Essa multa está específica no contrato? Ela está bem redigida? Ela está clara? Se sim, ele não pode agir com má fé. Ele pode agir com má fé, na verdade, mas assim, ele não vai ter embasamento legal onde ele vai dar o suporte, né, legal para ele ganhar essa lead, falando, eu entreguei o imóvel antes porque estava com uma infiltração, por exemplo, estava caindo o telhado. Tá, me prova onde está caindo, me prova a infiltração. A gente não tem uma boa vistoria por parte da imobiliária. Então, o compliance entra no mundo imobiliário, e isso é um dos exemplos, tá, pessoal? Tem um mundo um pouco mais além disso. Mas entra o compliance no mundo imobiliário dessa forma. Quais são as boas práticas? Faça uma boa vistoria, tenha tudo regulamentado, contratos bem redigidos, um suporte adequado, um jurídico adequado, para evitar futuras leads e, se houverem futuras leads, dar um suporte devido ao cliente. Inclusive, sim, acho que um exemplo bom também seria simplesmente você, na hora da venda do imóvel, você solicitar que a pessoa te envie, ou por exemplo, está intermediando uma compra e venda, e você fazer a verificação da matrícula do imóvel, ver se de fato a pessoa ela é proprietária. Isso por si só é uma atividade de compliance. Por mais que seja uma atividade simples, é uma atividade de ter certeza que tudo está regulamentado. Às vezes a pessoa é casada, então verificar de fato qual que é o regime de bens. Você entende o regime de bens, tem a assinatura do cônjuge. Então, tudo isso também faz parte dessa grande árvore que é o compliance, né, Ci? Perfeito. E nesse mundo imobiliário, você deu um outro exemplo, mas assim, existem vários exemplos nessa linha. Então, é por isso que eu falo assim, o compliance, ele é aplicável no mundo do direito jurídico em todas as questões, pessoal, em todas. Então, assim, eu tenho uma paixão por compliance, até agradeço esse evento, ter sido convidada, né, para esse evento, para falar de um assunto que eu tenho paixão, até a minha projeção aí futura é até fazer outras especializações em compliance, para consultorias de compliance também, na área que eu acho, assim, divino. E é pesquisa, é pura pesquisa. Você vai se basear em leis, né, em legislações, dependendo de cada segmento, de cada particularidade do cliente. Então, isso é um mundo que não é muito, digamos, pré-estabelecido, sabe? Que tem aquela coisa, não, você tem que fazer o A e o B e o C. Não, depende. É um universo de leitura, de conhecimento muito amplo. É um mercado muito promissor, muito interessante, que cabe em qualquer lugar. Dificilmente empregos faltarão para um segmento desse, né, como tecnologia, uma outra analogia que eu faço. Então, é uma boa escolha, com certeza, nos mundos atuais. Nós temos ainda uma última pergunta de um aluno, que ele perguntou mais ou menos o que seria um due diligence no compliance. Então, talvez reiterar um pouco aquelas questões de efetivamente o que o compliance analisa, né? Sim.
Sim, então o compliance, de novo, dependendo do segmento da empresa, são questões diversas. Vamos falar focando em instituição financeira para melhor entendimento. Uma instituição financeira, ela tem departamentos comerciais, departamentos operacionais, de jurídico, de compliance, de contabilidade, recursos humanos, de zeladoria também, que a gente costuma dizer que é o nosso anjo da guarda, que cuida da gente, faz tudo. Tudo isso tem que passar por um compliance. Por exemplo, eu vou pegar até o mais simples, que vocês vão imaginar, uma zeladoria. O que seria uma zeladoria numa instituição financeira? É a pessoa que vai cuidar do carpete, da lâmpada, daquele contrato com o suposto vendor que a gente precisa ter de sistema, de tecnologia. Eles são os responsáveis, inclusive, para fazer o Know Your Supplier. Conheço o meu vendor, né? Com quem que eu estou tratando, de quem que eu vou comprar um material. Por exemplo, eu vou comprar um carpete onde eu sei que teve uma mão de obra escrava para a confecção daquele carpete. Então, são nos detalhes minuciosos de cada departamento, independente do seu segmento, que a gente faz o compliance. Compliance nada mais é que a gente verificar de fato o que tem que ser feito. Se não está sendo feito, vamos aplicar, vamos fazer. É a questão da prevenção e da correção, no caso, né? Se eu tenho um departamento, por exemplo, um financeiro, que ele não reporta corretamente as suas contas, ou reporta apenas as contas maiores e deixam de reportar o que ele supostamente, não por má fé, muitas vezes, acha que é irrisório. Comprei copinho para a copa, para o café, para o cafezinho. Eu não preciso fazer uma diligência, um controle, né, disso. Errado. Ué, qual é o fluxo de consumo desse copo? Óbvio que a gente está olhando para a sustentabilidade e isso vai ser um cenário real futuramente. Cada vez menos plástico, óbvio, mas assim, um exemplo que eu estou dando. Você não sabe qual é o fluxo, dependendo se é um hospital, por exemplo, quantos mil copos tem, né? Qual é o custo? É muito expressivo. Onde está isso declarado? Onde está isso na contabilidade? Estão fazendo uma devida contabilização? Sim ou não? Não, vamos aplicar. O que precisa, então, para aplicar? Vamos aplicar a conformidade, vamos aplicar o compliance, vamos fazer valer a regulamentação, a regra, as exigências. Por quê? Futuramente vem uma auditoria, dependendo do segmento, essa auditoria ela vai pegar os erros. E exatamente coisa que a gente não quer e não gosta, que eu comentei com vocês brincando, um auditor, ele não é muito bem visto no mercado, né? Exatamente por apontar os erros. A maior satisfação de uma empresa, que já aconteceu comigo, inclusive, um banco central... Gente, desculpa, minha cachorrinha aqui está latindo, perdão, coisa de home office. Mas, enfim, o Banco Central vai auditar uma determinada situação na empresa e eu, com todas as minhas boas práticas, minha prevenção, eu estou adequada, estou conforme. E aí eu fico com um sorriso dando laços, né? Eu fiz o meu bom trabalho. É exatamente isso que a gente precisa. A gente trabalha em prol da empresa para mitigar esses riscos. Então, o risco, ele está no menor ponto possível que você imagina. Ok? Perfeito, sim. Acho que já estamos encaminhando então para o final. Senti que a palestra foi muito boa, principalmente relativa ao tema, né? Acho que deu para aprender muito realmente sobre os pontos fundamentais que é o ICD Compliance e o que os alunos podem fazer para se preparar para essa área, o que eles têm que ter em mente para quem realmente quer entrar no mercado e se identificou. Muito obrigado, Si. Imagina, eu fico à disposição, eu deixei o meu contato pessoal, meu e-mail pessoal. Se alguém tiver mais alguma outra dúvida específica, peculiar, quiser mais alguma outra orientação, gosto muito de falar sobre o tema, sou apaixonada por compliance, know your customer, me identifico, então eu estou à disposição para qualquer eventual explanação posterior, podem me contatar à vontade. Tá bom, Você pessoal? sempre será muito bem-vinda na faculdade. Eventualmente, se a gente for fazer algum outro evento sobre KYC Compliance também, pode ter certeza que você vai estar na nossa lista de convidadas. Eu agradeço imensamente, fico lisonjeada, inclusive, e novamente parabenizo vocês
por esse grande evento que é muito rico, né? Eu acho que dá uma boa orientação, de novo, o leque de direito é muito grande, muito amplo, muito extenso, e inclusive é até uma profissão muito bacana, porque você não depende até de terceiros, isso é bom comentar, né? Porque você não precisa exatamente ser um CLT, né? Você pode trabalhar de uma forma autônoma, e isso nos traz um conforto maior, principalmente nesse quadro aí, um exemplo de pandemia que nós tivemos. Quantas pessoas não perderam emprego, né? Que estavam linkados a uma empresa, sendo um CLT, etc., ou um terceiro, enfim. E você sendo um autônomo, você tem um leque gigante, você pode prestar uma consultoria, você pode fazer qualquer outra coisa, um suporte para o direito como um todo, né? Então, é uma profissão muito bonita, muito legal, eu acho que vocês fizeram boas escolhas, como eu também fiz, eu acabei me graduando também, bacharelando em Direito, que não me arrependo, agora meus objetivos são outros, um plano B na vida, né, de repente sair de uma instituição financeira e realmente atuar como consultora em compliance, e aí eu estou à disposição sempre para vocês, tá bom? Perfeito. Se eu puder encaminhar a gente, então, agora para o encerramento, Pedro. É isso. Bom, assim como o Portela já disse, queria agradecer muito a presença da Si. Queria agradecer também a presença de todos vocês e, com o encerramento dessa palestra, a gente também encerra a nossa Semana Profissionalizante. Novamente, eu queria agradecer a todos que participaram das nossas palestras, que interagiram, que deram feedbacks. Eu acho que é muito bom a gente ver feedbacks positivos, mas se vocês sentiram que a gente poderia melhorar em alguma coisa que vocês gostariam de ter visto e não viram durante essa semana, fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente no inbox, seja do Instagram, do Facebook, mandar e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato. E, afinal de tudo, é um evento voltado para vocês, né? Então, qualquer apontamento que vocês tiverem será sempre muito bem-vindo. E, bom, eu acho que é isso, né? Não vejo por que me estender, acho que a gente não pode ter medo de encerrar as coisas, né? Então, Pessoal, mais uma vez, parabéns pelo evento, muito Muito bom, obrigado, de Sim. extrema qualidade. Vocês serão futuros brilhantes profissionais, se é que já não são. Obrigado, Sim. Boa noite a todos, Imagina, então, boa pessoal. noite, pessoal. Tchau, tchau. boa noite, gente.